Na grelha do Leão ********* Conde de Sabugosa na grelha do Leão Conde de Sabugosa na grelha do Leão Lisboa Tipografia e Estereotipia Moderna 11, a pasta Los, 11 DXV tiragem especial de 45 exemplares em papel Japão e 5 Quando o leão de Perpiura dos Silvas perder a sua língua negra acabará a família a que vis pertencer profetizara o rock a uma das suas nitas, na véspera do casamento, uma noite de luar coado a custo pelas abobadas do espesso arvoredo em uma das avenidas da Quinta de Belas. O rock nunca mentira. Nas suas aparições pelo parque ensinava o paradeiro de tesouros escondidos, anunciava o advento de desejados herdeiros, denunciava os culpados que comprometiam com roubos os criados fiéis, e disse até que consolará alguns corações com indiscretas confidências. Se era alma penada, e era de certo, pois assim o afirmam autoridades de que não é lícito duvidar, 6 a ninguém metia medo. Sobrinhas e nitas chamavam por ele, sem o menor arrepio de terror, quando ouviam a sua voz autorizada, sem estremecerem quando avistavam a barba branca e comprida do velho ministro do Exar de Pedro II. Aquela profecia fora para a família dos Silvas, na qual a neta de Roque Monteiro casara, como um treno bíblico credor de toda a fé. E perpetuara-se na tradição. Ora aquela manhã o leão rompente em campo de prata do escudo esquartelado, fecho do arco em madeira entalhada da capela mordeu um antigo palácio do bairro de S. Vicente, perderá a língua negra que o irreverente caruncho amputara. Foi a velha Brígida quem tal descobriu. Quando fazia as suas orações, depois de ter baixado sobre o lajedo os olhos humilhados perante a divindade, ia levantá-os ao céu na invocação da Ave Maria, a sua vista porém parou aterrada na contemplação do escudo truncado, e a Ave Maria gelou-se-lhe nos lóbios. Realizará-se a profecia do rock. Ou o Exar de Carlos, o único representante de aquela casa, ia morrer, ou se preparava a última derrocada tão anunciada pelas sucessivas catástrofes dos altamozenos. Levantou-se inquieta e assustada e tão preocupada ia que, ao passar pela grande casa de espera de ladrilho esburacado, azulejada até a altura de um homem, e de cujo tecto, escurecido pelo tempo, pendia um merencório lampião, pegou 7 inconscientemente em um maço de cartas do correio que se achava sobre um dos bancos, e única mobília do vasto casarão, e com um andar apressado, quanto LHO permitiam os enos e o reumatismo, dirigiu-se ao quarto de Carlos. Este passeava fumando um charuto, de paletó tabotoado, e ainda com a gravata branca que atara na véspera. Quando a velha aia que o criara abriu a porta, voltou a cabeça interrogativamente, quebrando o fio da ideia que o preocupava. Quer alguma coisa, Brígida? Esperando vê-lo na cama, morto talvez, em cumprimento da profecia, estacou indecisa entre a satisfação de encontrar vivo, e a curiosidade do motivo que àquela hora, 10 da manhã, o tinha ainda levantado. Carlos repetiu a pergunta, e quando ela lhe explicou a causa da sua aflição, interrompeu-a com um sorriso afectuoso. Não se enganou talvez a profecia, tia Brígida. Não morro eu, mas vendesse esta casa, hoje, em praça. O rock teve razão mais uma vez. Então sempre é certo? Olhe,
menino, ou eu me engano muito, ou aqui anda mais alguma pouca vergonha do tal senhor que o ano passado comprou as torreiras, e que, quando aqui veio entrou na capela de chapéu na cabeça. Enfim, já nada estranho. Desde que puseram os frades fora dos seus conventos, não admira que ponham os fidalgos fora das suas casas. E o menino que tenciona fazer, 8 ninguém me põe fora, Brígida. A casa é vendida como foram vendidas as torreiras e o resto, para pagar as minhas dívidas, e as deixadas por. Você sabe muito bem que quando meu pai morreu, sei muito bem, sei. Seu pai acreditou que se podia fazer de um marques um negociante como se faz agora de um negociante um marques. Deus lhe perdoe que as suas intenções eram boas, assim fossem os que o rodeavam. Mas o que passou está passado. E o menino que tenciona fazer, interrogou de novo, dissimulando a custo a grande parte que o seu coração tomava na resolução de Carlos. O beiço tapetado de abundante buço tremia ligeiramente, o mirrado peito atravessando por um lenço branco arfava ofegante, e atrás dos vidros dos óculos fixos os olhos traduziam interrogações ansiosas. Carlos demorava a resposta com receio de desgostar a pobre velha a quem queria sinceramente. O que conto fazer? Com o que me resta, que não é muito, dificilmente vivo em Lisboa, onde além de isso a família que tenho, julga poder arrumar-se, como de antes, ao morgado. Vou lá para fora consigo, se me quise acompanhar. Peça-me tudo o que quiser de. Carlos, exclamou ela visivelmente aterrada com a ideia. Exija-me a vida que de boa vontade LH dou para não ver vender esta casa. Mas ir lá para fora na minha idade, é atirar comigo à cova. E depois 9 nunca me hei de esquecer a disfarçatez com que aqueles malditos dos franceses, quando estive em Paris com a ex-ar marquesa, me chamavam estrangeira, a mim uma legítima portuguesa. Então mais tarde falaremos, atalhou Carlos. Se não me engano tem arre o correio, e esquecia-se de me-o entregar. A velha Brígida entregou-lhe as cartas, jornais e revistas. E arrastando-se pesarosa, saiu resmungando, deixar esta casa nunca. Nem à força. Carlos passou pela vista as cartas. Entre elas, uma que suspeitou ser de mulher, despertou-lhe a curiosidade. Em uma letra inglesa corrida, como a de todas as senhoras educadas nas Salésias, o bilhete dizia apenas: alguém que se interessa por si, pede-lhe que suspenda a venda de sua casa durante 6 meses. Tolice! Pensou Carlos. Se não a suspenderia se pudesse. Se o crédito de Silva Matos não excedesse já o valor pelo qual o antigo palácio lhe fora hipotecado, consentiria que alguém fosse dormir no quarto em que seu pai morrera, profanar a capela em que sua mãe rezara, transformar, Deus sabe em que, as salas onde havia ainda um ar de grandeza, apesar da avessa fortuna dos últimos 50 anos. Presentear a má sorte de aquela casa, para si tão querida, construída como era, com frequentes degraus pelos corredores escuros, exiguidade dos quartos subordinada à magnificência da bem lançada escadaria desvastidão dos salões.
pela falta de nexo nos diversos corpos do palácio cujo primitivo plano se adivinhava na disposição do portão nobre comunicando com um pátio, centro de duas grandiosas asas dos quais apenas existia a da esquerda, sentia que o futuro possuidor trataria sem dó a característica incongruência do vetusto edifício. A ousadia do primitivo projeto incompleto na execução, as modificações que as sucessivas gerações foram introduzindo segundo as suas necessidades, caprichos, alternativas de fortuna, e gosto das épocas, o seu aspecto digno na velhice, triste no coiça e abandono, o destino que o esperava, tornavam de facto essa casa a imagem da raça a que tinham pertencido seus donos, e a sua história acompanhava nas vicissitudes de aquela família, os esplendores e decadência de uma classe ora forte e poderosa, ora abatida e arruinada. Carlos não era como seu avô um intransigente, nem como seu pai, um crente na transformação da força da classe a que pertencia pelos modernos processos da indústria e da finança. Via claramente a onda do individualismo que subia submergindo todos os que pela revelação de um caráter, pela manifestação do talento, ou pelo gênio ou da intriga não conseguiam romper. Herdara com o sangue o espírito de raça, e o orgulho que só pode dar o dever de conservar limpo um nome antigo. Na educação bebera todo o sentimentalismo pelas ruínas da antiga grandeza, toda a poesia da tradição. Esse sentimento contudo não fizera dele um misantropo, nem lhe tirara a flexibilidade do espírito, porque condensara todo o orgulho em alguns princípios com os quais não transigia, porque materializara toda a vaga saudade do passado na posse de aquela casa que para ele significava o cofre onde guardamos tudo que nos resta de uma felicidade que já acabou. Por isso perdeu-a era-lhe tão penoso, como se perdesse de uma vez a sua família, e o seu nome. E havia uma mulher tão ingênua que lhe pedia que impedisse a sua venda. Quem se interessaria? 2 pancadas na porta do quarto vieram quebrar-lhe o fio das interrogações. Abrindo, estacou admirado ao ver a figura elegante de uma senhora, como uma resposta viva dada ao problema que o intrigava. Em esta casa, Matilde. No meu quarto, exclamou Carlos entre contrariado e confuso com a inesperada visita. Parece-me que a nossa intimidade me dá direito a procurá-lo sem mais avisos, respondeu. Há 3 dias que o não vejo. Julguei-o doente, e vim. Incomodou-o? Foi isto dito com um sorriso tão cheio de provocações, envolviam em tanta ternura os olhos esos que se abrigavam sob as sobrancelhas desenhadas em negro, como uma asa de andorinha doce e a cabeça enquadrada no veludo cor de chumbo do chapéu inclinava-se tão graciosamente sobre o ombro direito em um gesto de ave que escuta. No simples justilho do mesmo veludo as linhas curvas do seu busto ondulavam com tanta comoção, que não havia preocupação que desculpasse em Carlos um movimento de impaciência ou contrariedade. A viveza do olhar de Matilde tão discutido nas salas, tão aclamado pelos homens a quem o contraste com o encrespado cabelo negro seduzia, nunca o fascinara nem lhe penetrara no coração. Mas a feminilidade que envolvia aquele corpo soberbamente modelado em uma atmosfera em que ninguém respirava impunemente, invadira-lhe as veias como um filtro agitador de todo o seu sangue.
e a incondicionalidade com que se lhe entregará a encantadora viuvinha, sem exigir dele um juramento, sem coiçar e reclamar direitos como quem concede uma volta de valsa, a alegria com que o seu riso leve e o seu espírito levíssimo tinha o segredo de perfumar os capítulos ligeiros de aquele romance nunca interrompido por uma lágrima de despeito, ou escurecido por uma china de ciúme, enchera-o de reconhecimento e dera-lhe do amor, a ele que nunca o conhecera, a ideia com que o definiu Chamfort. Elle échange de du fenteices, elle contact de du epidermis. Mas que imprudência! Continuou ele pegando-lhe 13 na mão, já despida da luva, e em que brilhava uma chuva de diamantes e safiras encastoando os torneados dedos. Vir aqui a esta hora. Que assunto para as línguas do mundo! E com a minha carruagem à porta acentuou ela. Preocupa-me tão pouco a opinião da sociedade a meu respeito que não lhe sacrifico um único capricho. Ei-la-me de que, o mundo não é má pessoa, ralha muito na ausência mas na presença sorri com tão bom modo, que se lhe perdoa a intriga a que é forçado por falta de assunto. E com a vista curiosa corria todo o quarto, interessando-se pelas panóplias que enfeitavam as paredes, perguntando os nomes dos autores das espingardas de caça que se enfeixavam nos cabides e das quais ensaiava a pontaria sem embaraço, desprendendo as facas de mato para lhes examinar os lavores. Fumava nos cachimbos turcos, segurando com as mãos ambas os compridos tubos, envolvia-se na pesada manta alentejana companheira das caçadas, traçando-a sobre o ombro com um gesto aciganado, tirava o seu chapéu para, diante do espelho, ajeitar com um sorriso gaiato um chapéu de feltro enfeitado com uma pena de perdiz, contente por se saturar da vida de Carlos, por surpreender a sua intimidade. Sobre o largo bufete servindo de secretaria, inclinou-se com curiosidade, deixando ver com 14 o dobrar gracioso do corpo, os 2 pés e o prolongar das botas acima do calcanhar. As 2 linhas do busto descaíam tão suavemente pelos ombros, e formavam desde os braços à cintura um tão obtuso V, de cuja vértice saíam as curvas das ecas triunfantes, que pé ante pé Carlos aproximara-se, e fazendo das 2 mãos um cintilho, dispunha-se a embrenhar o seu bigode no emaranhado frouxel da apetitosa nuca, quando a vista incidiu no olhar severo do retrato de sua mãe, que na parede fronteira parecia franzir um doloroso sorriso cheio de censuras. Enquanto as mãos paralisadas desprendiam a cinta, que apertavam, outra boca se voltava como um imã vermelho em busca do beijo perdido. Diante porém da expressão do olhar de Carlos, Matilde corou levemente e perguntou irrefletida, é sua mãe? Respondeu secamente. Ela então com a vaga intuição do que se passara no espírito de Carlos, referiu-lhe que 2 vezes aquela manhã aparecera já um ponto negro no seu, até arre tão limpo da sua felicidade. Quando entrara uma velha, a quem pediu que lhe indicasse o quarto dele, olhara-a com mal dissimulado desprezo. Pensara então que se o seu coração não tivesse voado tão levianamente à teia dourada em que se embaraçou, talvez hoje pudesse entrar em aquela casa pela braço 15 dele com o seu nome. Sentia agora bem que nenhum dos beijos que dele recebia podia ser trocado diante de aquele retrato. Muito embora
Nunca se arrependeria porque lhes devia as horas mais completas da sua vida. Aquela casa porém dava-lhe infelicidade. Será enguiço, superstição, pressentimento. Será? E acrescentou, diga-me. Quer muito a este velho casarão. Não sabe como lhe quero. Com que intenção veio então hoje aqui? Com que fim me escreveu esta carta? E apresentou-lhe o bilhete que recebera. Pelo espanto da encantadora viúva, pelo vil de tristeza que lhe passou na cara, desfazendo as covas que o hábito do riso lhe cavara nas faces, pelo morder dos beiços mais de molde para carícias de amor do que para ímpetos de despeito, Carlos compreendeu a imprudência que cometera mostrando aquela carta. Nem a letra me conhece já, disse Matilde com tristeza. E com a emoção deu uma ideia súbita, pois bem, imagine que fui eu que lhe escrevi essa carta e conceda-me o enorme prazer de lhe evitar um desgosto. A minha fortuna, por Deus não continue, interrompeu Carlos tornando-se pálido. Avaliou a generosidade do seu oferecimento imprudente, mas peço-lhe que me evite o dissabor de recusar uma esmola. Escrito por mão anônima, esse bilhete vai esquecido 16 para o cesto dos papéis velhos. Mas se eu a escutasse, assim, Matilde, sem um protesto, desceria no seu conceito, desceria no meu, dava direito à sociedade a que trocasse o nome que tenho por outro, que a literatura francesa consagrou para resumir todo o desprezo por uma classe. Estimaria que amanhã alguém apontando-me com o dedo me chamasse Monsieur Alphonse. Enquanto Carlos passeava de um extremo ao outro do quarto, Matilde deixou-se cair em uma cadeira, e com a cabeça encostada à mão esquerda, e os dedos internados no cabelo negro por entre o qual os anéis coruscavam brilhantes, disse vagarosamente, separando as palavras, como se falasse a si mesma: um dia tomasse de assalto o coração de uma mulher que o não defende, e o orgulho lisonjeia-se. Aceita-se de essa mulher, o que para ela é ainda mais valioso que o próprio coração, e o amor próprio não se revolta. Com o pretexto de que essa mulher tem umas mãos de princesa, cobrem-se-lhe os dedos de joias. E a isso não se chama uma esmola. Mas se ela, consultando só o próprio sentimento, mostra desejo de com a sua fortuna, aquilo que menos preza no mundo, evitar um desgosto a quem mais sinceramente estremece, então o orgulho convencional revolta-se por tão grande atrevimento, e não se hesita em nenhum feroz movimento 17 de egoísmo em atirar a essa mulher com o epíteto pouco decoroso de. Carlos tentou calmá-la. A própria agitação, porém, causada pela excitação da noite passada em claro, pela preocupação que o absorvia, pela dificuldade de moderar aquela fantasia feminina, onde um primeiro grão de areia começava talvez a formar a montanha do ciúme, dava às suas palavras na intenção conciliadoras o tom decidido de recusas terminantes. É ponto decidido, concluiu ele. Antes, porém, de terminarmos de vez a conversa sobre este assunto, deixe-me contar-lhe uma historia. Conhece talvez a ameaça profética de um de meus avós acerca do fim de minha família. A um signal afirmativo continuou: quando eu era pequeno, um santo capelão obrigava-me a ler o Velho Testamento. Aquele livro, o livro dos juízes,
e apontava para um grosso ínfolio apertado entre outros na estante de carvalho, um rero em cuja vida, como na minha, aparecem um leão e uma mulher. Um dia que Sansão seguia o seu caminho, matou o leão feroz que ameaçava devorá-lo. Poucos dias mais tarde, da grelha escancarada desse animal extraía um doce favo de mel. No banquete de suas núpcias apresentou o seguinte enigma aos moços filisteus que o rodeavam: da ferocidade tirei o alimento, da fortaleza a doçura. Dou 30 túnicas a quem isto decifrar. Ao sétimo 18 dia as lágrimas de sua mulher tinham-lhe arrancado o segredo. Ele então, cheio do Espírito do Senhor, caiu sobre Ascalão e matou 30 homens, cujas túnicas foram entregues aos filisteus. Mais tarde, adormecendo no regaço de Dalila, achou-se ao acordar tonsurado, fraco, desprezível, caído nas mãos dos seus inimigos. Eterna lição para aqueles que se deixam embalar e adormecer ao som enervante da voz de uma mulher ainda a mais sinceramente dedicada. Não trouxe esta história para lhe fazer a afronta de a comparar à lendária sereia do forte e ingênuo Nazareno. Mas aproximando os dois casos, prefiro tirar da grelha do leão rompente a força para vencer, do que entregar-me ao riso dos filisteus de Gaza acorrentado pelas mãos de uma mulher adoráveis e adoradas, e em vez de traiçoeiras como as da pérfida do vale de Sorek, generosas e boas como as suas. E segurando-lhe ambas deu-lhe um prolongado beijo na testa pensativa, e nos olhos onde as lágrimas começavam a tremer. Sem querer, inconscientemente comovia-o ao sentimento que encontrara onde até então apenas supunha capacidade para o prazer. Matilde retirou as mãos, desviou a cabeça, e com um sorriso triste: também conheço a história de Sansão. E que diferença! Sempre que a lia, nada me impressionava 19 tanto como a grandeza do amor de aquele homem. Achava-o tão nobre adormecendo nos joelhos de Dalila, cuja traição conhecia, indiferente à miséria que o esperava, e adorando-a apesar de tudo. Que me pareciam bem pequenos os que calculam até que ponto as leis sútias lhe permitem que chegue o coração. Adeus. Oxalá que a mão que escreveu esta carta, e atirou com o papel amarrotado sobre a mesa, não lhe esmague mais do que a minha o seu orgulho. E saiu apressada, sem esperar que Carlos a acompanhasse. Ouviu-se o bater das ferraduras dos cavalos sobre a calçada do pátio, e o rodar da carruagem afastando-se pela estreita rua das escolas guerras. Minutos depois, das janelas do seu quarto voltado para o ocidente, Carlos viu passar lá embaixo, junto ao edifício monótono e triste do terreiro do trigo, a Vitória puxada a trote largo. Pelos passeios os que voltavam a cabeça para ver aquela mulher formosa, passar, como levada em um triunfo de riqueza e de bom gosto, não suspeitavam o doloroso confrangimento do seu coração, a tempestade do seu pequenino e amoroso cérebro. 20-21 segunda ao jantar que esse dia deram os condes de Ponte Nova, Carlos ficou colocado entre uma senhora velha, parenta próxima de um ministro, e a filha única do banqueiro Silva Matos, que pela sua beleza, e principalmente pela importância do dote provável, era chamada a sorte grande, quando passava pelo chiado ao lado de sua mãe em um landial, aberto como uma melancia madura. Por indicação da dona da casa,
sublinhada por um sorriso intencional, dera-lhe o braço para a conduzir. Na sua frente, entre duas largas corbelhas de prata lavrada, de onde emergiam montanhas enormes de flores silvestres, avistava o 22 perfil risonho de Matilde conversando com um Francis que não conhecia, e que estava achando profundamente antipático, e coeça insolente na intimidade que afectava no diálogo. Tratou de indagar da sua vizinha da esquerda quem ele seria. Provavelmente um estrangeiro, respondeu a velha. A inteligência e perspicácia que a resposta revelava inclinou-o para a direita, dirigindo a mesma pergunta. É um engenheiro Francis, susciou de meu pai na empresa de um cabo transatlântico, explicou-lhe a filha do banqueiro, corando desde a orla do decote à raiz dos cabelos de um louro cendrado. Carlos reparou então na extraordinária correção de aquela beleza que lembrava vagamente os retratos das patrícias venezianas, na frescura da sua pele, na suavidade do olhar escuro e aveludado, na expressão serena e meiga tão em harmonia com a voz de contralto, funda, arrastada, caridosa. Involuntariamente, com um pensamento malicioso, comparou a distinção de aquela rapariga com a fisionomia vulgar do banqueiro, gordo e de testa pequena, beiço superior rapado, maçãs de rosto proeminentes, com uns pequenos olhos vivos onde aparecia um lampejo de penetração, aguçada pela faina constante do manejo de képitas. Procurou depois com a vista 23 em procura de uma afinidade, a mãe, doce criatura insignificante, silenciosa e passiva, cujo pequeno dote nas mãos habilidosas do marido tinha sido a primeira semente da grande fortuna. E voltando de novo a olhar a sua vizinha, tão superiormente bela, com o seu ar original de altivez rendida, pensou, e é capaz de ser inteligente. De facto, na conversa era atraente, interessante, sem pretensões nem laivos de erudição de convento dos Oizo, onde lhe contou que estivera 2 anos, depois de sair das Salésias, e onde, sem o conhecer, falava muito a seu respeito com uma prima dele que ali estava a educar. A atitude do Francis cortou a conversa, despertando de novo a atenção de Carlos. Matilde pegara distraidamente em um dos ramos de violetas, que, por sobre a fina toalha adamascada em extenso cordão, circundavam as trabalhadas serpentinas, os cristais reluzentes, as acasteladas pirâmides de frutas temporãs, o perrexio e conservas em custosos covilhetes da Índia, e o soberbo centro, uma ninfa surgindo vencedora das ondas, e sustentando com um braço sobre a cabeça uma larga salva de cristal da Boemia. Enquanto a apetitosa viúva aninhava as violetas entre o seio, e as rendas negras do vestido, o Francis curvava-se, abaixando a voz em um coeçai segredo equivocamente madrigalesco, que 24 pareceu a Carlos Tel a contrariado. Conteve a custo uma frase que castigasse o atrevimento. Lembrou-se porém que nenhum direito podia ter sobre os actos de Matilde, e entre os dedos nervosos sentiu-se estalar a casca de uma noz. Entretanto a conversa generalizava-se, incidindo sobre a febre que se apoderara da Europa pelas coisas de África. O engenheiro, que percorrera uma grande parte da costa ocidental, falava com entusiasmo na perspectiva brilhante das empresas europeias,
exploradoras das riquezas escondidas no misterioso continente. Ali está, disse uma senhora referindo-se a Carlos, quem não se deslumbra com a vida das roças, com a poesia das mucamas, nem com as cortes requintadas dos régulos e dos suvas. Peço perdão, minha senhora, atalhou ele, para mim a África é hoje o único esporte tentador de um europeu. As caçadas, as corridas, as próprias toiradas perderam todo o seu encanto. A civilização aperfeiçoou tanto as espingardas de precisão que não há meio de erar um inocente fazão, um inofensivo veado, nem se afronta o menor perigo em atacar um javali, apurou de tal modo as raças corredoras que dentro em pouco todos os cavalos correrão igual número de metros em igual número de segundos, e finalmente estragou de todo as toiradas desde que minusculizou o M dos Marialvas adjectivando a palavra e reduzindo-a a sinônimo de faia 25 a Índia transformada pelos ingleses em mágica do Alhambra, e banalizada pelos romances de Mary não encerra o mais pequenino mistério, nem, como no tempo de El Rei de Manuel e de nossos avós, nos pode enriquecer com a pimenta, o cravo, a canela, o açafrão e o almiscar. A África, só a África nos resta. E logo que os pucuites da carreira tenham um cozinheiro suportável penso em fazer as malas, pôr na cabeça o capacete de feltro, e untar os fechos da minha carabina. Maria, a filha do banqueiro que o escutará atenta, perguntou-lhe com um leve tom de ironia, e leva consigo a velha Brígida. Como sabe, interrogou Carlos a meia voz, que entre as relíquias do passado, que me pertencem, existe essa preciosa criatura. Não lhe disse já que houve um tempo em que falei muito de si. De modo que, sem eu o saber, a minha humilde pessoa ocupava a imaginação das duas mais belas educandas de um convento de Paris, que em pouco mais tinham que pensar do que em Telêmaco e as suas aventuras, respondeu ela sorrindo, enquanto destacava uma a uma, com as mãos muito brancas, as películas de uma tangerina. Mas a verdade é que o adorava, apesar de aquela aparente tranquilidade, do seu ar de estátua insensível, da serenidade do seu porte de rainha 26 coroada pela estriga loira de uma roca de fada, o seu negro olhar enigmático a que uma ligeira miopia dava o sabor irritante de um problema irresolvido começava a intrigar Carlos, quando acabado o jantar a conduzia pelo braço. Voltando da sala, onde a deixou, sentiu no ombro a pesada mão do banqueiro que lhe dizia: interesso-me muito por vez. Carlos, surpreendido pelo prólogo exabrupto, inclinou levemente a cabeça num gesto de fria polidez. Silva Matos, bebendo vagarosamente o café, comentou: já me interessava por seu pei, a quem muitas vezes tive ocasião de o mostrar. Infelizmente, porém, ele não aproveitou as ocasiões nem os conselhos que lhe dei. Vês, é um rapaz novo, tem diante de si um futuro brilhante, pode, querendo, tomar uma posição eminente e adquirir grandes cabedais, o que, acredite-me, é a mola mais poderosa para a vida na sociedade em que vivemos. Para isso, porém, é necessário não se deixar levar por falsos orgulhos, aceitar o mútuo auxílio, sem o qual nada se faz, admitir as concessões de favores, indispensáveis em todo o negócio. Isolado é quase impossível conseguir-se alguma coisa.
Soube ontem por minha filha que vês tinha um grande desgosto em desfazer-se da sua casa. Resolvi desde logo impedir que na praça tivesse comprador, e com efeito não foi vendida, porque desejava falar consigo 27 a tal respeito. Porque não me procurou? É verdade que eu tencionava adquirir-a para habitar, mas tudo se poderia harmonizar, porque com palavras é que a gente se entende. No grande campo das transações, a confiança pública e o favor dos governos representam um valioso capital. Ora vez tem direito a um lugar na Câmara dos Pares, tem relações, pode ter influência, e a sua reputação de severidade dá-lhe a confiança dos que temem comprometer-se. Todos estes elementos são aproveitáveis, e podem concorrer para assegurar o êxito das mais arriscadas operações. O grande segredo na indústria e na finança que, havendo expertise, devem andar sempre nas mesmas mãos, é a união. Juntas as nossas forças podem em pouco tempo acumular milhões e da associação podemos fazer uma família, e prolongou intencionalmente esta última frase, separados a sua casa tem de voltar à praça brevemente, e eu não sei se encontrarei associado com quem tanto simpatize. Carlos, que, durante o confuso arrazoado do banqueiro mordera o charuto visivelmente impaciente, e irritado com o sentido que adivinhava em aquelas palavras, com os dedos nas quevas do calitre, as pernas abertas em compasso, e os sobrolhos reunidos em um vértice, perguntou-lhe em um tom decidido, acabou, 28 e a um gesto afirmativo acrescentou, o contrato que o Ezar Silva Matos acaba de propor-me, não tem no Código Civil o nome de associação com que erradamente o baptizou, chama-se um contrato de compra e venda. Neste caso um outro código que segundo vejo desconhece, o que o torna irresponsável, ensina a repelir as propostas insolentes e atrevidas. Tome no sentido em que cuise as minhas palavras, mas veja em elas a recusa terminante de me deixar despojar da dignidade, como infelizmente me vejo obrigado a abandonar tudo quanto me resta. E voltando-lhe as costas entrou na sala enquanto o banqueiro pondo a xícara do café sobre o mármore de um tremor, encolhia os ombros em um gesto de quem tira de si a responsabilidade de um suicídio e abanava a cabeça, com o beiço inferior estendido murmurando baixinho, é tolo. Carlos pela força do hábito sentou-se em uma cadeira junto de Matilde só depois de arristar, lembrando-se da China de manhã, ia levantar-se pedindo-lhe perdão, quando ela adivinhando a intenção lhe disse, fique, porque temos que falar. Contou-lhe então que saindo de casa dele resolvera, levada de um ímpeto de ciúme, descobrir quem escrevera aquela carta, que dera lugar a ouvir a condenação cruel de todo o 29 seu passado amor. Falando, as suas palavras revelavam quanta paixão verdadeira se tinha escondido, e ainda agora existia sobre a frívola aparência de um capricho passageiro, quanto sofrera desde essa manhã. Agora porém que o caso lhe fizera descobrir a mão que, inconscientemente quebrara o fio doirado da sua leviana existência, essa mesma mão lhe indicaria o caminho da única vingança possível, embora esta empresa esmagasse de vez o coração. Neste momento, dizia ela, uns olhos negros que o envolvem em uma atmosfera de adoração estão-me silenciosamente revelando as torturas porque nesta ocasião passam,
e que eu próprio por meu mal conheço tão bem. A diferença é que elas podem olhar para o futuro com o direito que lhes dá a inocência e a legitimidade do seu sentimento, e os meus só podem ver no passado a condenação de todas as esperanças, e afastam-se com horror do isolamento futuro a que me condenei. Um conselho de quem lhe quer muito, continuou ela. Alguém, que não eu, pode talvez dar-lhe a felicidade completa. Deixe que o braço que ainda há poucos minutos se encostava ao seu, em ele se ampare para toda a sua vida. Ela é boa segundo todos dizem, bonita como ninguém, tem no espírito satisfatórios recursos para fazer esquecer os vícios de origem. Fala-me de Maria, a filha de Silva Matos 30, e afirma-me que foi ela quem esta manhã me escreveu aquela absurda carta. Talvez obedeceu às ordens do PEI que acaba de oferecer-me a filha, e algumas centenas de contos, em troca do meu voto na Câmara dos Pares, e de não sei que influência, que imagina eu tenho. Não queira medir o coração dos outros pelo seu que é generoso e bom. Não utilize em favorecer as ambições de um argentário e os caprichos de uma pretensiosa, o sacrifício que faz, e que eu aceito, porque não posso com dignidade evitar o odeia e a momentos saia, seguindo a pé pelas ruas tortuosas, estreitas e úmidas, abobadadas com roupa estendida, desde a véspera, em cordéis esticados nas pontas de pequenos paus, que se fincavam nos peitores das janelas. A velha alfama dormia tranquila e silenciosa como nas noites em que era acordada pelas danças, trebelhos e folgares do folião de Pedro I, ou pelos rugidos e ameaças populares dos sequazes de Álvaro Paes contra a bela Leonor Teles. Apenas de alguma janela mal fechada saíam as últimas notas do fado repinicadas na guitarra por fadista estremunhado, enquanto nos cafés, à espera da madrugada, vultos dormiam de bruços sobre o mármore das mesas. E Carlos, com as mãos escondidas nas algibeiras do paletó, caminhava pensando na brutalidade da sorte que o perseguia. Com todas as qualidades que podem tornar um homem distinto 31 a ela si e aos outros, ele, ligado de pés e mãos, não podia dar um passo que não parecesse o de um humilde solicitador, não podia fazer um gesto que não se assemelhasse ao de estender a mão a uma esmola. E até se duas mulheres, belas, novas e ricas, tentavam arrancá-lo do caminho a que era impelido, achava-se na dura necessidade de as repelir e brutalmente para não parecer que se alugava aos caprichos da amante, ou vendia o seu nome à filha do banqueiro. Era com tudo bem a custo que desviava de si a generosa viúva tão deliciosamente apaixonada, e a qual ele sentia agora que o ligavam laços bem difíceis de desfazer, era com um ligeiro remorso que se recordava, de ter acusado, coisas sem fundamento, de cumplicidade com seu pai, Maria, a dona dos tristes olhos pretos. E para que, todos os sacrifícios? Valeria a pena tanta exempção? Cedendo, teria a riqueza, o amor, a consideração pública, todos os caminhos abertos para a glória, para o prazer, para a vida brilhante, resistindo, esperava o obscuro e ignorado destino dos que têm que trabalhar para viver. E qual a compensação? Parou um instante como a procurar a fórmula do sentimento que o agitava. Passados minutos,
bateu com o pé no chão com um gesto enérgico, e terminando o monólogo mental que trazia exclamou, a estima de mim mesmo, com todos os diabos. E continuou silencioso 32 quando chegou à casa, e abriu a janela para a varanda, vinha rompendo o dia. Aos seus pés, na frente, para a direita, e para a esquerda, caía em cascata até o rio pela encosta abaixo a casaria do velho bairro, alternando as largas manchas escuras dos telhados, com as brancuras do alvejar da cal. Ao longe, por detrás da linha tortuosa das montanhas da outra banda, o sol nascendo vinha tocar oblíquo na superfície das éguas, que acordavam em um arrepio, encrespadas pelo nordeste. O pontal de Cacilhas, como a quilha de um grande navio ali naufragado, rasgava a corrente suave da maré que baixava. As faloas, moscas negras poisadas no azul pardacento do rio dormiam ainda, indiferentes ao dia que subia, puxando, impelidas pela corrente, as cadeias que as seguravam. Dir-se-ia que todas as embarcações ancoradas, esquadra fantástica iluminada pela luz dúbia da madrugada, eram impelidas pela força da água descendente para as bandas da barra, escondida à direita pelo perfil anguloso da montanha. E o espírito de Carlos acompanhava-as naquela derrota ideal. O mesmo caminho tinham levado todos os seus avós. Por ali tinham seguido nas galés que iam à conquista do Algarve sarraceno, por aquela estrada a gloriosa tomada de Ceuta e de Tanger, e na esquadra que foi bloquear Sevilha, com o neto do genovês Pessagna. Por sobre aquelas 33 éguas tinham seguido nas nós que buscavam a esquiva Atlântida, e os equentados domínios do Prestes João. Lá debaixo, do Restelo, um dos seus partira nas nós que em busca da Índia dobraram o cabo da Boa Esperança, outro na brilhante armada que ia atirar, levada na fantasia da sublime crença, a vida dos áltamos portugueses da Renascença às adustas areias de Alcacerquibir. As fustas, galeões, bastardas, caraças e caravelas que, ou limpando as costas de Portugal dos atrevidos mouros, ou indo conquistar Ormuz, Goa, Malaca, implantavam o domínio português no Oriente, tinham levado alguns dos seus que ilustrando o nome de sua família o ligavam à história da humanidade. O destino já agora impelia-o também por aquela estrada úmida a misteriosa e indecisa empresa de salvar varonilmente o seu nome da voragem em que ameaçava submergir-se. 34-35 Terceira O antigo Palácio dos Silvas, fora transformado em uma banal e cômoda habitação moderna. Apenas lhe conservaram as linhas guerras do edifício, e o brasão da porta de entrada, por coincidir com um dos apelidos do novo proprietário o nome da família que o possuíra. Durante meses, o martelo dos carpinteiros ecoou pelos corredores ainda há pouco silenciosos 36 e desabitados. A trolha dos pedreiros rebocou as fendas abertas pelo tempo nas velhas paredes, e a dos estocadores substituiu pelos complicados lavores do gesso, a pintura um pouco desbotada das características folhagens miudinhas nas paredes dos camarins, das alegorias mitológicas no teto da casa de jantar. Caíram os altos rodapés carunchosos, foram arrancados os azulejos da escada, e as seidas empalidecidas da sala do trono. Tudo remoçado como velha matrona que se prepara para segundo casamento. Rasgaram-se janelas, abateram-se antigas divisões,
fez-se luz nos recantos obscuros, cortaram-se os degraus inúteis, introduziu-se nas paredes a teia miudamente ramificada dos encanamentos modernos, envidraçou-se a varanda, estucou-se de cores garridas desde a vasta cozinha lajeada até a sala do baile. Cada manhã, quando o exército de operários entrava para o trabalho, era recebido no patamar da escada por uma velha que, ora em monossílabos agressivos e phrases hostis, ora em súplicas humildes e lamentações chorosas tentava impedir-lhes a obra devastadora. Era Brígida, a criada que defendia aquela casa, de onde nem as instâncias de Carlos, nem as ordens do novo proprietário, nem as obras que tudo revolucionavam, nem as chufas dos operários tinham conseguido expulsá-lo a agarrar-se 37 com a tenacidade do molusco ao casco de aquele velho navio a que aprendiam as reaisas do coração, e a poderosíssima força do hábito de mais de 60 anos. A grande catástrofe da saída de Carlos, seguida pelo suplício da Aérea ou das transformações sucessivas que preparavam a profanação final e invasão do palácio pelos novos proprietários, tinham-lhe pouco a pouco esmorecido o fraco e cansado cérebro que conservava apenas viva, forte, implacável a ideia da defesa de aquele domínio, da resistência às inovações. Convencido da inutilidade dos esforços para a fazer sair por bem, Silva Matos consentira que a velhota se acomodasse, nos quartos do pátio, e os operários habituaram-se tanto aos seus impropérios que se alguma manhã tardava em aparecer iam provocá-lo à porta dos seus aposentos. Falta-nos cá hoje a maluca. E cada um ia procurá-la, desafiando-a com grosseiras invectivas. Ela então tentava correr sobre elas com um sarrafo na mão trêmula, insultando-os. Sentindo-se porém fraca, abatida, impotente, encostava-se a uma parede em uma convulsão de choro, e as lágrimas caíam uma a uma sobre o lenço branco do peito. E era tão simpática e comovedora a sua dor que todos se afastavam envergonhados, quasi contrictos, diante de essa velha de cabelo branco 38 expulsos os legítimos senhores de aquela casa, ficara ela, a encarnação da domesticidade dedicada que pelos hábitos tradicionais era considerada família e que, como tal, se julgava incumbida por uma força superior de guardar intacto o sacrário das suas afeições, esperando talvez, que um poder sobrenatural lhe trouxesse das longínquas terras para onde lhe anunciava que partia em breve, Carlos, rico, poderoso, constituindo uma família que perpetuasse a sua nobreza pelo mais afastado futuro, deixando-a ela então morrer descansada na serena e consoladora convicção de ter sido o dínio ou tutelar da casa de seus eimas. Cada dia porém ia vendo fugir-lhe mais e mais a possibilidade da realização desse sonho. Já Queissai desconhecia a nova divisão interna, e visto pelo exterior o palácio remoçado e casquilho dava-lhe o sentimento de viuvez de um pai que, depois de longa ausência, encontra pervertida, impúdica, a filha que deixara inocente e pura. Por vezes Queissai chegara a ter ódio àquelas paredes que em uma passividade cobarde se deixavam assim violar com desonra, sem ao menos usarem do seu privilégio de velhice para protestarem esboroando-se em um cataclismo. Estranhara também de começo que Carlos tentasse levá-lo ali, e lamentava que, ficando, ele não a acompanhasse em aquela heróica defesa. Enternecendo-se, porém,
dizia consigo, coitado 39, falta-lhe coragem para assistir a esta desgraça. De facto, Carlos nunca mais entrara em aquele bairro, nunca mais falara na sua casa desde que, havia meses, ela fora vendida ou antes encontrada no crédito de Silva Matos. Limpo de dívidas e das relações que elas trazem, começou a pensar praticamente no problema da sua vida até então apenas esboçado na fantasia cavalheirosa. Ir para a África. Hoje, porém, que já não se podia alistar nas falanges aguerridas que iam conquistar Tanger, Argila e Azama, acabadas as guerras de raça e de religião e a força expansiva que levava Portugal ao Império de Marrocos, extinto o espírito militar que conservava aquelas praças para exercício e tirocínio da cavalaria fidalga. Só lhe restavam 3 caminhos: o da administração, o do comércio, o da ciência. Ser empregado, ser mercador, ou ser explorador. Lembrou-se então de ter lido algures, que ao sul de Moçamedes, nos territórios de Ovampo, as areias brilhavam com fulgores metálicos, e que nas margens do Enigame um negro tinha achado uma pequena pedra com água superior à dos brilhantes do Cabo. A sua educação permitia-lhe estudar aquele problema, que podia significar um futuro desassombrado, e a imaginação impelia-o àquela 40 empresa vaga e indefinida, ao encontro do desconhecido, eterno recurso dos espíritos doentes, no continente misterioso onde, se não achasse a fortuna, teria ao menos a morte, longe do cinério ou triste dos primeiros episódios da sua vida. Ao coração que inoportunamente começará a sentir quando ele já irremediavelmente perderá a esperança de poder harmonizar a execução dos seus projetos com a posse de Matilde, imporia silêncio, encerrando-o no cofre de energia de que necessitava para caminhar sem hesitações. Ela, por seu lado, prosseguindo na heróica abnegação, empregara todos os meios de o convencer que, sem abjecção nem desdouro, podia e devia casar com Maria, que na realidade o adorava. Olhe, Matilde, disse-lhe ele uma vez, se algum dia a fortuna deixar de ser avessa para mim, só uma mulher me poderá dar felicidade, e então irei pedir-lhe, assim, que, para epílogo do começado romance, juntemos os nossos destinos, embora as cabeças branquejem, anunciadoras de velhice. Bem no íntimo esta resposta de Carlos lisonjeava-a, acariciava o bocadinho de egoísmo que acompanha sempre os mais sublimes sacrifícios. E sem desistir da sua resolução heróica, sem permitir a mínima concessão às exigências do seu coração de mulher, sentia contudo mais feice-la conformidade, achava mais suave a viuvez a que se condenara 41 a sua vibrátil feminilidade, assim como lhe tornava eiruços os movimentos, e lhe imprimia graça nas maneiras, transformava todas as suas ideias em sentimento, obrigando-a a pensar pelo coração. Em Maria, pelo contrário, a paixão revelava-se pela ideia fixa. A sua natureza impetuosa e ardente coloria com os tons vivos do entusiasmo, exagerava com a desproporção de uma lente convexa qualquer sentimento. O amor em ela, era a vibração intensa de um cérebro exaltado, a excitação agitadora de todo o sistema nervoso. O que nas criaturas docemente amorosas como Matilde dá o êxtase, o abandono de todo o ser a uma aspiração vaga, a dedicação submissa, e a deliciosa abstenção da própria individualidade,
nas almas violentas produz a preocupação contínua, a monomania do amor, o delirium tremens da paixão, o desejo ideal da posse absoluta, um estado de hipnotismo constante. É o amor cerebral das que adoram, e das que matam. A sua sensualidade racional é mais terrível, mais indomável, que a das histéricas. Pode dominar-se uma paixão, ninguém tem em si força própria para submeter uma alucinação. Maria adorava Carlos assim. A sua fantasia imaginava-o aquele conjunto de qualidades romanescas, de generosas loucuras, de audácias heróicas que formam a ave azul de todos os 18 anos, ainda os mais dados 42 a prosa achando a vida. E de facto, Carlos, belo na sua despreocupada elegância, valente, nobre, inteligente, um coisa e nada altivo, realizava, quando aparecia na sociedade cercado pela estima dos homens, aureolado pelos segredos surpreendidos em todas as bacas femininas, o tipo ideal de molde para infiltrar no organismo da exaltada criança aquele absorvente amor. O Pei, apesar de pouco perspicaz em matéria de coração, descobrira essa tendência, e no empenho de a casar, comprometera desastradamente o êxito da missão delicada. Desde esse dia, Maria, conhecedora das relações entre seu Pei e Carlos, o que mais agravava o estado do seu espírito, perdida a campanha de salvar a casa que o banqueiro resolvera comprar, e a esperança de a habitar noiva e feliz, entrou a deixar-se apossar da ideia de que a invasão de aquele palácio e a sua renovação, coisa e um sacrilégio, lhe trazia a infelicidade de toda a vida, a ruína de todas as aspirações. O banqueiro, por seu lado supersticioso, como todo o homem de negócio, começou a ligar à posse de aquela casa a ideia de prosperidade nas vastas empresas. Lisonjeava também a sua crescente ambição de nobreza o facto de habitar o antigo solar de uma família ilustre. Tardava-lhe, portanto, entrar para lá, sem pensar que cada martelada, que apressava a conclusão das obras, era como dada no coração de sua 43 filha, que quando lançava os grandes olhos negros ao retrato de Carlos julgava surpreender um sorriso irônico escarnecedor, sobranceiro, e chamar-lhe com desprezo a filha do agiota. Foi portanto como se a obrigassem a cometer um desacato na piedosa capela onde fizera a primeira comunhão, como se fizessem um feixe das suas crenças e a levassem a pisá-las profanando-as, que possuída de um pavor coisa e sagrado, Maria se apeou em uma tarde, do luxuoso landial à porta da nova habitação. Pela grande escadaria, agora tapetada, os espelhos refletiam a sua figura elegante, mostrando-lhe a cara pálida e as olheiras profundas do criminoso que entra com remorso na casa da vítima. Lá em cima, no espaçoso salão da entrada, iluminado fortemente pelas fachos de gás que guerreiros de bronze seguravam em atitudes teatrais, os criados de libras vistosas aguardavam a entrada. O largo reposteiro do fundo foi afastado por uma mão débil e mirrada, e por detrás, com o olhar odiento, os punhos cerrados, os cantos da boca espumosos, apareceu a velha Brígida curvada em atitude agressiva como rainha surpreendida e atacada no covil. Cheguei a tempo de receber os nobres senhores de esta casa. Entrem vilões para o palácio que roubaram. E em uma catadupa de palavras explosia a cólera 44, o ódio, a indignação da pobre alucinada.
O banqueiro, um pouco interdito e visivelmente contrariado pela inesperada China, deu ordem a um criado para que a levassem para o quarto, enquanto não era recolhida a uma casa de soda. Maria, no entretanto, tentara serená-la, mas Brígida, como se a mordesse uma víbora, recuou um passo, exclamando com violência: "Não te chegues, alma peçonhenta! Excomungada! Que quiseste ter palácio, ter salas, ter capela, e obrigaste teu pai a expulsar de aqui o César de Carlos." A filha do banqueiro, ferida pela injusta lancetada das últimas palavras, fugiu para o seu quarto. Abriu a janela para a mesma varanda de onde meses antes Carlos encontrara a resolução do seu problema, e correndo com a vista à toalha negra do rio, salpicada de pontos luminosos que se refletiam na água, prolongados, tremeluzentes, fixou os olhos febres em um, que imaginava pertencer ao vapor onde essa tarde ele embarcara e onde na seguinte manhã seria levado ao desconhecido destino. Largas horas permaneceu assim, tarde, já bem tarde, como se acordasse de um pesadelo doloroso, e tivesse achado uma solução trabalhosamente procurada. Murmurou repetidas vezes com uma voz glutunal e seca: "Só o fogo purifica as grandes profanações." E repisando como em uma ladainha aquelas 45 palavras, dirigiu-se vagarosa e solene ao seu pequeno leito, cujo cortinado branco, ligeiro, virginal parecia prometer abrigar sonhos perfumados, proteger consciências serenas, asilar esperanças felizes. E com a mão firme e resoluta, pegou no castiçal, e chegou a chama ao cortinado branco, ligeiro, virginal, que parecia prometer abrigar sonhos perfumados, consciências serenas, e esperanças felizes. As labaredas, subindo rápidas, comunicaram-se à tela pintada do teto, onde uma alegre choreia de pequeninos e risonhos amores se enlaçava graciosa, como para inspirar sonhos perfumados, proteger consciências serenas, sugerir esperanças felizes. O fogo alastrou rapidamente. Dentro em pouco ardia o palácio. Ao mesmo tempo outro incêndio se ateava no ângulo oposto do vasto edifício, nos quartos habitados pela velha Brígida, que assim terminava como um bravo a defesa da praça assaltada. Aqueles dois corações tão separados tinham se encontrado no mesmo sentimento, as duas loucuras na mesma ideia. Na tolda do paquete, Carlos passeava desde a tarde, contrariado com o acaso que o colocara em frente da encosta sobre a qual se estende a Alfama. O sol poente iluminava com uns clarões alaranjados a cantaria cinzenta da igreja de Santa 46 em Grácia, triste como um monumento tumular, enorme, misterioso. O colossal edifício de S. Vicente de Fora, com as suas torres à frente, semelhante a uma grande locomotiva caminhando para o sul, pesava abrutada sobre a casaria miudinha. À esquerda o limoeiro, amarelo, cor de oca, contrastava com a elegância severa das torres da Sé. E no centro do semicírculo formado pelos 4 edifícios, a sua casa, como um alfinete garrido pregado em um plastron usado, atraía-lhe inevitavelmente o olhar. Não querendo, porém, abandonar-se a um sentimentalismo piegas, resistia à tentação. As sombras da noite, cada vez mais espessas, iam esfumando as linhas, apagando as cores, transformando o monte em uma informe massa negra salpicada de luzes débeis.
De súbito, porém, um clarão vivo rompeu triunfante e logo outro bem perto. Então a fantástica luz de um incêndio iluminou sinistramente o amplo teatro, refletindo-se no mar e bafejando com o hálito do fogo o seu esbraseado. Nuvens de fumo enoveladas saíam das janelas tomando formas estranhas. E Carlos julgou ver distintamente desenhar-se no ar o dorso e cabeça colossal de um leão rompente, de cuja boca saía uma língua de fogo. Seria o cumprimento da profecia do Roque. Seria um presságio favorável nascido na Guelha do Leão. 47. Pouco depois de chegar à África, um jornal de Lisboa deu-lhe conta minuciosa do incêndio. A notícia terminava relatando que nos trabalhos de rescaldo se encontrara no desabamento de uma parede da capela, grande sama de bons dobrões de El Rei de João V. Uma fortuna para o novo proprietário. 48 pessoas que honram esta publicação com a sua assinatura: SM a Rainha, SM ao Rei, S a Princesa Real, S ao Príncipe Real, S ao Senhor Infante de Afonso. E os Mosias Mosés Ares, Duquesa d'Ávila e de Bolama, Duquesa de Palmela, Marquesa da Fronteira e Alorna, Marquesa das Minas, Marquesa Alduini, Marquesa de Pomares, Condessa de Banai, Condessa de Sabugal, Conde do Bracial, Conde do Covo, Conde de Ficalho, Conde de Franco, Conde das Galveias, Conde de Gouveia, Conde de Mussamedes, Conde de Passo do Lumiar, Conde de Sabugosa, Conde de Mamed, Conde de Sobral, Conde de Tomar, Conde de Valbom, Conde de Vila Real, Visconde de Alvelos, Visconde de Amoreira da Torre, Visconde de Benalcanfor, Visconde de Carcavelos, Visconde de Correia Botelho, Visconde das Laranjeiras, Visconde de Monsaraz, Visconde dos Olivas, Visconde de Rio Vez, Visconde de Seabra, Visconde de Taveiro, Amélia Leopoldina Teixeira Bastos, de Amélia Santiago, de Clotilde de Carvalho, de Emilia Flores Santos Rodrigues, de Guilmar Torrezão, de Helena de Melo, de Luísa Eduarda Nunes Barata, de Margarida Candida da Costa Palhinha, de Maria Amalia Vaz de Carvalho, de Maria da Conceição Rodrigues Carvalho, de Maria Emilia Laranja Palma, de Maria do Espírito Santo, de Maria José de Almeida Ferreira, de Maria de S. Francisco Xavier da Cunha e Souza Pinto Cardoso, de Maria Veiga de Araújo, de Sebastiana Ribeiro de Sá, de A.C. Alves, Arão de Faria, Abel Martins Ferreira, Abílio H. Barata Diniz, Acácio Bartolomeu da Silva Flores, Adelino Mendes de Figueiredo, Adolfo Pinheiro Osório Martins, Afonso Vasquez, Agostinho de Abrances Teixeira F. Viegas, Alberto Lacerda, Alberto Leite, Alberto Lopes Pacheco, Albino Montenegro, Aleixo Cesério de Souza Ferreira, Dr. Alfredo de Amorim Pessoa, Alfredo de Castro, Alfredo Meido Oliveira, Alfredo Mota, Dr. Álvaro de Castelões, Alexandre de Castilho, Aníbal Guedes, Aníbal Ribeiro de Matos Viegas, Antero do Quental, Antônio Alves de Souza, Antônio Augusto de Carvalho Monteiro, Dr. Antônio Augusto Ferreira da Silva, Antônio Ayala Sanches, Antônio Caetano Viana, Antônio Candido, Antônio Cesar da Costa, Antônio Coimbra, Antônio Diogo da Silva Júnior,
Antônio Fernandes Coelho, Antônio Florencio dos Santos, Antônio Girão, Antônio José Dávila, Antônio José Carmo Borges, Doutor, Antônio José de Carvalho Borges, Antônio Januário Magalhães Mendonça, Antônio Lopes Mendes, Antônio Luiz Fernandes, Antônio M. Dias Maziotti, Antônio Mamed, Antônio Maria Barbosa, Antônio Maria Peixoto Vieira, Antônio Maria da Silva Costa Manes, Antônio Maria de Souza Nunes, Antônio Máximo Lopes de Carvalho, Antônio Montenegro, Antônio Montenegro IC, Antônio Pinto, Antônio Ribeiro Lis, Antônio Rodrigo Tocha, Antônio Silveira Lemos, Antônio Venâncio d'Oliveira David, Doutor, Antônio Vieira de Tovar Magalhães e Albuquerque, Antônio Waddington, Armando Odoni Pereira Brandão, Arnaldo Vanzeler, Arthur Magalhães, Augusto Alfredo de Matos Chaves, Doutor, Augusto Emílio Bredo de Melo, Augusto Forjais, Biblioteca Pública de Évora, Basílio de Castelo Branco. Benjamin Basaglo, Bernardino Machado, Bernardo de Lencastre, Bernardo Pindela, Bulhão Pato, C. Soares Cardoso, C. Garcia, Carlos Carvalho, Carlos Maria Eugênio de Almeida, Carlos Relvas, Cassiano Augusto Pessoa de Amorim, Diniz Moreira da Mota, Dionísio de Carvalho, Ed Barros e Sá, Essa de Queiroz, Eduardo de Abreu, Doutor, Eduardo Augusto da Silva, Eduardo Moreira Marques, Egidil Teixeira, Emílio Flores Santos Rodrigues, Emílio Rosa, Emigdio Navarro, Ernesto de Carvalho, Estevão de Souza, Ezequiel de Soveral, F.C. da Cunha Rego, Feliciano da Silva Gial, Fernando de Almeida Noronha, D. Ferrar Farol, Doutor, Felipe França, Francisco Alexandre de Vilhena, Francisco Antônio Palma de Vilhena, Francisco Avelino N. de Carvalho, Francisco Fiuza Guião, Francisco Júlio de Souza Pinto, Doutor, Francisco H. Carneiro, Francisco Ribeiro da Cunha, Francisco Silvestre, Francisco Teixeira de Castro Magalhães Y. Domingues, Francisco Torres Pereira, Freire, Gaspar José de Abreu, Gaspar Leite, Graciano Franco Monteiro, Greenfield de Melo, Henrique Fradesso de Salazar Moscoso, Henrique Pinto da Cunha, Henrique Rolfe, Henrique Vaz de Andrade Basto Ferreira, Hermenegildo Candido Dias, Isidoro Catar de Oliveira e Andrade, Jacinto Pereira Lança, Doutor, Januário Rafael de Miranda, J.M. dos Passos Valente, João Antônio Guimarães Pedroso, João Augusto da Costa, João Candido da Silva Júnior, João Franco Castelo Branco, João Gaspar de Oliveira, João Jacinto da Silva Correia, João de Melo Viana, Doutor, João Pedro Gomes Carraça, João Pereira Teixeira de Vasconcelos, João Rosa, João Sacramento Monteiro, João de Sós Y Zuniga, João Xavier da Fonseca Júnior, Doutor, Joaquim da Graça Correia Lança, Joaquim Jardim, Joaquim José da Guerra Carneiro, Doutor, Joaquim Lobo Dávila da Graça, Joaquim Maria de Castro, Joaquim de Matos Chaves, Joaquim Padinha, Joaquim Pereira de Carvalho, Joaquim dos Santos Cordeiro, Joaquim Tamagnino de Carvalho Barbosa, Joaquim Ventura Pereira, Jorge Oneil, José de Almeida Gial, José Antônio da Costa Pinheiro, José Antônio da Silva, José Baptista de Oliveira, Doutor, José Bento Correia, José Carlos Lagrange, José Carlos Sassetti,
José Carvalhais, José Castelo Branco, José de Castro, José Correia Menezes, Doutor, José da Cunha Abreu Peixoto, José da Cunha Lima, José Dias da Silva, Doutor. José Estevão, José Felipe da Graça, José Francisco da Costa Heitor, José Inácio Dias da Silva, José Jacinto da Cunha Rivara, José Joaquim Pereira Mendes Gil, José Júlio de Oliveira Baptista, Doutor, José Lima Ferreira Machado, José Luciano de Castro, José Maria de Almeida, José Maria Bacelar, José Maria de Lacerda, José Maria de Miranda, José Maria dos Santos Barreiros, José Maria de Souza Machado, José Maria de Souza Matos, José de Melo Amorim, José Monteiro da Silva, José Nunes Teixeira, José Peçanha, José Pedro da Costa, José Rodrigues Lopes de Mendonça e Matos, José de Santana da Lança Cordeiro, José Simões Dias, José da Silveira Viana, José de Souza Bagorro, Júlio Cesar Machado, Júlio Guerra, Júlio da Monte e Vasconcelos, Livraria Afra, Livraria Bertrand, Livraria Cruz e C, Livraria Ferreira, Livraria Nacional e Estrangeira, Livraria Pereira, Luiz Jardim, Doutor, Luiz Machado Castelo Branco, Luiz de Magalhães. Luiz Maria da Silva, Doutor, Luiz de Mascarenhas. Luiz Osório, Manuel Carneiro, Manuel Eusébio de Souza, Manuel Fernando Francisco Mendes, Manuel Francisco da Veiga, Manuel J. de Paula Guimarães, Manuel José da Encarnação, Manuel Joaquim da Silva Menezes Júnior, Marcelino Mesquita, Manuel de Oliveira Lima, Mateus Augusto Ribeiro de Sampaio, Merbuzaglo, Mendo de Ornelas, Miguel Augusto de Faria Mascarenhas, Miguel Braga, Miguel Dantas Gonçalves Pereira, Miguel do Olival Gouveia, Miguel Osório Cabral de Castro, Pedro Augusto do Couto Zagalo. Doutor, Pedro Carlos Teixeira de Carvalho Sampaio, Pedro Ferreira Dias Bandeira, Ramalho Ortigão, Rebelo da Silva, Doutor, Rodrigo Pereira Felício, Sebastião da Silva Leal, Severino de Carvalho, Silvério da Silva da Fonseca Pereira, Teixeira de Queiroz, Tomás de Carvalho, Tomás Vitorino Gonçalves, Tibárcio de Vasconcelos, Vasco de Serpa Pimentel, Vicente de Castro Guimarães, Vitor da Silva Lisboa, Vitor Manuel da Conceição Barranco, Vilaça, Víncolas Belas. No próximo número serão publicados os nomes das pessoas que forem assignando. Já publicado, E Amores à Beira-Mar, por Alberto Braga. Segunda mais uma, pelo Conde de Ficalho. Terceira na Guelha do Leão, pelo Conde de Sabugosa. No Prelo, A Velhice de um Rei, por Teixeira de Queiroz. Publicação mensal Preços, por assinatura, em papel Japão. 1 cifrão 000 réis cada volume. Em papel inglês. 250 avulso em papel inglês. 300 réis Empresa Editora Atelier de Gravura 210 Rua do Ouro 210. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book na Guelha do Leão asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works.
So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2 If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3
IFA Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
within 30 days of receipt that S/redas not agree on the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senhor Federal Tax Identification Number is 64-62215441. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.